Neste momento nós iremos iniciar a nossa reunião de oração, momento na qual nós direcionamos a nossa vida, o nosso momento que aqui estamos, diretamente ao Reino Celestial, ao nosso Deus. Uma reunião dedicada ao Divino Espírito Santo do Pai Celestial. Momento a qual nós temos oportunidade de pedirmos mais para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus, para a nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa Santa e Bendita Avó Rosa, o nosso Consolador, que tanto lutou por esta Santa Igreja para que chegasse a este grau tão elevado, a qual ela tanto ensinou, um grau elevado de santidade, mas também de consagração. Sabemos que nesta noite, em especial, teremos a presença do nosso santo e bendito irmão Aldo também, nos acompanhando, nos ajudando em todo o trajeto dessa reunião. Quero desejar a minha saudação a todos os irmãos que aqui estão presentes nesta reunião. Também estendo a minha saudação aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, na qual sempre estão nos acompanhando através desta santa reunião. Para iniciarmos, eu peço aos irmãos que se coloquem em pé. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem par. Vamos orar para agradecer por este momento maravilhoso de estarmos na casa do Pai Celestial. Santíssimo Deus, onipotente Pai Celestial, também me direciono com toda a humildade ao seu Divino Espírito Santo, Pai, a qual nós, o povo apostólico, damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor aos seus santos nomes. Glorificamos também nesta noite ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, que deu a sua vida por nós naquela cruz, a qual nos deu hoje na atualidade uma grande oportunidade de vivermos a nossa vida na verdadeira paz, mas também deixou algo tão grandioso para a nossa vida, que é a última oportunidade de salvação. E essa oportunidade de salvação nós temos diante da sua promessa o nosso Consolador, a nossa Santa e Bendita Avó Rosa. Nesta noite nos reunimos neste ambiente sagrado e tão valioso, que é a sua casa, Pai Celestial, na qual estamos aqui para elevarmos nossos pensamentos, nossos corações em adoração ao Senhor Deus e ao seu Divino Espírito Santo. Que nesta noite, Deus Pai, que o seu Divino Espírito Santo, que procede do Senhor, Majestade, e também do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, venha sobre nós, trazer as bênçãos, o consolo para muitos que estão cansados. Me direciono também, pedindo nesta noite a presença da Senhora, Mãe Virgem Maria Santíssima, e da Senhora, Santa e Bendita Avó Rosa, na qual sabemos que vem nesta reunião de oração trazer a graça, a unção. Peço às senhoras mães, nos ensine
quando estivermos com dúvidas, confusos, desanimado, nos corrija quando estivermos também errados, nos fortaleça quando também estivermos fracos. Para nós, o povo apostólico, é um grande privilégio que temos de, nesta noite, nos aproximarmos das senhoras, rainhas do reino celestial. Santa Avó Rosa, Mãe adorada, nos ajude nos nossos trabalhos nesta noite, que a nossa parte seja feita sempre com verdade, mas também com sinceridade e reverência, reconhecendo que esta reunião de oração, igual o Santo Irmão Aldo sempre dizia em palavras através do boletim, os céus estão ao nosso favor, então não podemos esquecer do nosso anjo de luz, nosso santo profeta Irmão Aldo, na qual sabemos que nesta noite se faz presente. Por isso me direciono ao Senhor, Santo Irmão Aldo, pedindo ao Senhor o quanto necessitamos do Senhor. Sem as suas bênçãos, sem a sua inspiração, nada somos nesta terra. Que a mensagem do boletim, os hinos cantados, seja uma forma de gratidão nossa para o reino dos céus. Que cada ato, cada pensamento do nosso viver seja para te servir melhor. Que nesta reunião de oração possamos experimentar as virtudes do Divino Espírito Santo do Pai, que é o alimento espiritual e também da água da vida que jorra constantemente do trono do nosso Deus, para nos alimentar, para fortalecer a nossa fé, para dar força, para vencermos especialmente as adversidades da vida. Peço nesta noite, Pai Celestial, pelos nossos internautas, pelos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, peço também pelos irmãos que não puderam estar presentes nesta noite, muitas das vezes por um motivo justo de trabalho, a distância que não vos permite, talvez até um problema financeiro ou um problema de saúde. Assim, com fé, nesta noite declaramos a nossa reunião de oração iniciada para a honra e glória e louvor do reino celestial. Amém. Vamos cantar o hino de número 180, adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Ao Espírito divino do nosso eterno Pai, adoramos com fervor pela sua sabedoria e verdade, pela sua justiça e
defendeu esta igreja com muita coragem, nos deu disciplina, nos deu santidade e hoje está na eternidade. Para sempre
a santidade, a paciência, a humildade são qualidades que devo ter em minha vida enquanto aqui viver. Para servir com santidade a Santa Igreja do meu Senhor, e assim cantar hinos gloriosos e expressar o meu louvor.
Prezados irmãos, irmãs, internautas, ouvintes da Hora Milagrosa. Esse último hino que o coral cantou, que fala do nosso santo e bendito irmão Aldo, a qual a Santa Avó Rosa os legou como sucessor desta Santa Igreja. E quantas bênçãos que nós já recebemos do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Eu me lembro que quantas vezes na fila, o nosso santo e bendito irmão Aldo, às vezes até lágrimas corriam dos seus olhos, de muitas das vezes ver aquele jovem, aquele irmão, aquela irmã, a qual ele tanto aconselhou, falando: filho, filha, segue este caminho vai te levar aos céus. Mas quantos que ouviram a mensagem do Santo Irmão Aldo, que tiveram a oportunidade de ter o conhecimento da promessa de Jesus, nosso Consolador, a qual o Santo Irmão Aldo muito nos ensinou. Ele nunca escondeu nada de nós, todos os mistérios do reino celestial. Ele publicava no boletim dizendo, era um motivo de tanta alegria. Eu me lembro que certa vez o nosso santo e bendito irmão Aldo, ele publicou uma mensagem no boletim, dizendo assim: ao meu lado está a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, para me ajudar a conduzir esta Santa Igreja. Tantos mistérios que ele contou para nós. O Santo Irmão Aldo foi aquele que, quando muitas das vezes nós estávamos perdidos, precisando de ajuda, tanto na parte espiritual principalmente, ele sempre estava ali estendendo a sua mão para nos ajudar. E hoje nós vamos ter a oportunidade de meditarmos numa mensagem a qual o Santo Irmão Aldo nos legou. Uma mensagem que fala sobre a glória da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica, aquela que ensinou tudo ele, para que pudesse nos guiar hoje na atualidade. Claro que nós hoje já não temos mais a presença do Santo Irmão Aldo terrena, mas diretamente dos céus, ele junto com a Santa Avó Rosa está aqui, neste momento, para nos ajudar, para nos conduzir, para nos ensinar. Porque a Santa Avó Rosa, ela disse essas palavras. Isso foi o Santo Irmão Aldo que publicou também, através de uma mensagem do boletim. O dia que Deus requerer a nossa alma, o nosso espírito, nós ainda continuaremos aprendendo lá nos céus. A Santa Avó Rosa disse essas palavras. Então a nossa vida aqui na terra, todos os dias, meu irmão, minha irmã, é um aprendizado. Nós aprendemos no momento que saímos de casa para trabalhar, no momento em que vamos para a escola, para a igreja, em qualquer lugar da nossa vida, sempre aprendemos algo diferente. E hoje, através dessa mensagem do Santo Irmão Aldo, que diz aqui, ó, a glória da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica. Mensagem publicada no boletim de 2013, a qual o Santo Irmão Aldo, ele diz essas palavras. Celebramos no dia 10 de junho mais um aniversário de organização da Igreja Apostólica e, ao mesmo tempo, a data de nascimento da Santa Avó Rosa, a qual foi escolhida por Deus para ser o Espírito Consolador prometido por Jesus, conforme registrado no Evangelho de São João. A Igreja Apostólica, ela nasceu com a Santa Avó Rosa e por isso comemoramos o seu aniversário, o aniversário da Igreja, tudo
na mesma data de seu nascimento, conforme a revelação de nosso Senhor Jesus. O título desta mensagem, a qual diz aqui, a glória da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica. A glória da Santa Avó Rosa, meu irmão, minha irmã, é a manifestação visível da presença dela entre nós. É quando a Santa Avó Rosa, ela toca nós através da sua unção, do seu poder, nos ajudando e também nos abençoando a nossa vida. Ou seja, as glórias da Santa Avó Rosa também são reveladas através do nosso Deus e por meio de Jesus, a qual a Santa Avó Rosa também transmite através do nosso Santo Irmão Aldo. Por isso que quando estamos na igreja, em oração, no momento que estamos aqui participando desta reunião, a glória da Santa Avó Rosa se manifesta aqui entre nós, neste momento, mas também não só nessas reuniões, em todas as reuniões que acontecem. E através da oração, quando pedimos para Santa Avó Rosa mais fé, mais amor, mais humildade, ela toca o nosso coração. Ela cura, ela salva, ela liberta. Então vejam que também podemos dizer que as glórias da Santa Avó Rosa e a Igreja Apostólica de ver o quanto a nossa igreja evoluiu, tanto em crescimento, enquanto também dizemos de participação dos ministérios, tanto do coral, quanto o trabalho de pastores, obreiros, diaconisas, membros da nossa igreja. Podemos ver através desse crescimento tão grandioso que as glórias da Santa Avó Rosa, o que ela deixou, junto com o Santo Irmão Aldo, hoje, igual disse na mensagem da coleta, aquela semente que ela colocou naquela terra fértil, hoje cresceu e produz grandes frutos. O Santo Irmão Aldo, ele dizia assim, em uma mensagem que eu trouxe aos irmãos, para este momento, dessa mensagem, a qual celebramos a data de 10 de junho, a qual ele diz assim, a alegria e a felicidade de 10 de junho, e agora nós teremos a oportunidade de comemorarmos 72 anos de existência da Igreja Apostólica aqui na Terra. E o irmão Aldo diz assim, o apostólico deve comemorar o aniversário da igreja, mas também da Santa Avó Rosa, recordando a grande vitória, ou seja, as grandes vitórias e bênçãos que todos nós recebemos. E ele pede assim, tenham muita alegria e gozo por esta Santa Igreja, tanto por sua doutrina, quanto por sua disciplina e pelas vitórias alcançadas, tanto a qual ele sempre dizia, no terreno material e quanto espiritual. E podemos dizer hoje, na atualidade, quantas vitórias. Apesar de muitas lutas, de muitas adversidades, podemos ver que o legado que a Santa Avó Rosa deixou, hoje nós contemplamos através desta obra tão grandiosa, a qual nós sempre estamos levando a mensagem, mostrando, a qual falando através do boletim, o quanto a igreja cresceu e evoluiu. Em congregações, em programa Hora Milagrosa, no trabalho do coral, podemos colocar que as glórias da Santa Avó Rosa também se manifestou, a qual lá no início, muitos dos irmãos mais antigos devem relembrar. No início
eram algumas sanfonas, alguns violões. Hoje, na atualidade, o quanto que a igreja evoluiu, tanto na orquestra, são vários instrumentos. O nosso coral hoje tem uma amplitude de voz, tanto soprano, contralto, baixo e tantas outras vozes. E podemos ver na qualidade de cada irmão que canta, podemos ver que ali se manifesta o poder da Santa Voz Rosa. Podemos ver através dos nossos pastores que viajam por este Brasil, tanto pastores regionais quanto itinerantes, que levam uma palavra. Podemos ver o quanto a Santa Voz Rosa, o Santo Irmão Aldo está inspirando, ajudando a cada um cumprir o seu ministério. O Santo Irmão Aldo, ele disse assim uma vez numa mensagem de boletim, pedindo para nós, o povo apostólico, nesta data, a qual está breve, chegando aí, 10 de junho, que nós possamos fazer isso. Olha o que ele diz: assim peço a compreensão de todos os apostólicos, para que saibam valorizar o grande sacrifício da nossa Santa e Bendita Voz Rosa, a qual ela enfrenta ainda também na atualidade, a fim de manter cada coração a verdadeira fé, o amor, o respeito, especialmente pela nossa doutrina e também pela nossa disciplina. Então vejam as palavras do nosso profeta Santo Irmão Aldo. E nós, apostólicos, celebramos não apenas o aniversário de organização da igreja, mas também a restauração da obra do reino dos céus na terra. Reconhecemos a existência da igreja apostólica como obra de fé instituída pela vontade do Pai Celestial, mas também de Jesus, com a missão nobre de anunciar a mensagem do reino dos céus. E essa mensagem é destinada aos bons e humildes de coração, que, aceitando a doutrina revelada, são santificados e salvos para o nosso Deus. Parando nessa parte da mensagem, me relembrei de algo muito importante, a qual a nossa Santa Voz Rosa nos legou, nosso Consolador, ao seu tempo, através do Santo Irmão Aldo, nos revelou uma palavra, meu irmão, que se nós colocarmos em nosso coração, eu tenho toda a certeza que nós teremos sucesso em nossa vida. Quando eu digo sucesso, não sucesso material, mas espiritual, diretamente com Deus. A Santa Voz Rosa, ao seu tempo, ela disse essas palavras: sem humildade, nós não chegamos a lugar nenhum em nossa vida. Sem humildade, ninguém verá a Deus. Então, que nós possamos hoje, através dessa mensagem, a qual o nosso conselho destinou para essa reunião de oração, mais uma mensagem do Santo Primaz, nosso Santo e Bendito Irmão Aldo, a qual ele pede que possamos ser humildes, aceitarmos certas situações, compreendermos mais, a qual ele diz aqui, compreender de que forma? Aceitando mais a doutrina e também a nossa disciplina. Porque quantos, irmãos, quantos que tiveram o privilégio de conhecer esta igreja, tiveram a oportunidade de conhecer o Santo Irmão Aldo pessoalmente. Muitos dos pastores mais antigos que aqui estão tiveram o privilégio de conhecer a Santa Voz Rosa pessoalmente. Quantos que na época da Santa Voz Rosa, também do Santo Irmão Aldo, quantos que tiveram o privilégio, mas não aproveitaram. Às vezes preferiram o caminho do pecado, o caminho do erro. Não foram humildes para aceitar
a mensagem da Santa Avó Rosa e nem do Santo Irmão Aldo. Igual muitos falam, ouvia por um ouvido e saía pelo outro. Muitas das vezes saíram da igreja, e o mais triste é para uma mãe e para um pai ver um filho sair da igreja. Às vezes perderam a sua vida lá no mundo de pecado. Não tiveram tempo de se arrepender ou de pedir perdão. E hoje que o Santo Irmão Aldo pede para nós só mais humildade, filho. Aceite com mais amor a nossa igreja. Hoje é a oportunidade, irmão, vocês que aqui estão presentes, que muitas das vezes guardam um sentimento no seu coração, e não entra essa palavra da Santa Avó Rosa, que é a humildade. Hoje é o momento de falar assim, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu quero aceitar a sua mensagem. Eu quero ser mais humilde. Eu quero mais obedecer tanto a doutrina quanto a disciplina. A Santa Avó Rosa nos legou com uma palavra tão linda, a qual eu guardo no meu coração, a qual nós aprendemos na nossa igreja, tanto com nossos pastores levando a pregação, mas também com o nosso saudoso bispo, a nossa missionária Odete, dizendo que a avó dizia assim, sobre a disciplina, a moda é para todos, mas nem todos são para modas. Quem é de Jesus, a Santa Avó Rosa dizia, não se veste de modos que chamam a atenção para o pecado. Quem é de Jesus não segue este caminho, um caminho de pecado. Que nós possamos hoje aceitar tanto a doutrina quanto a disciplina. Porque esta doutrina, esta disciplina que nós aprendemos hoje na atualidade, foi a Santa Avó Rosa que nos legou. Foi o Santo Irmão Aldo que deixou, igual ele dizia, a minha igreja está preparada. E de que forma, meu irmão? Através de milhares e milhares de mensagens, não só de hinos, ou seja, tanto da mensagem do boletim, mas também de hinos que o coral canta. Tudo é um preparo para a nossa vida. Podemos ver que através de mensagens, a qual nós temos todo final de semana, lá nas nossas congregações, mas também nas reuniões de oração, cada mensagem é um tema diferente. Às vezes fala um tema sobre o perdão, ter mais amor, mais paciência. Às vezes fala para nós compreendermos mais o trabalho da Santa Avó Rosa, também do Santo Irmão Aldo, compreender os mistérios dos céus. E aqui nós temos a oportunidade, nesta Santa Igreja, não aprende quem não quer. Porque aqui nós temos tudo, meu irmão, nesta Santa Igreja. E quando nós buscamos aprender, tenho toda a certeza, meu irmão, que lá na sua casa, lá no seu lar, lá no seu trabalho, tanto na escola, na sociedade, na igreja, nós vamos vencendo. Porque a Santa Avó Rosa, ela disse, certa vez, o Santo Irmão Aldo revelou, através também de uma mensagem do boletim, lá nos céus, nós iremos continuar aprendendo. E nós aqui na terra, cada dia da nossa vida é um aprendizado, meu irmão. Igual diz aqui, aprendemos tanto lá no nosso lar, lá na escola, na sociedade, na igreja. E quando nós vamos buscar colocar essas virtudes para a nossa vida, nós também temos a oportunidade, igual diz aqui na mensagem, de aprender mais, de colocar tanto a doutrina e a disciplina que a Santa Avó Rosa nos legou. Nós vamos sendo o quê? Santificados, consagrados. Igual diz na mensagem aqui, ó. Quando aceitamos a doutrina revelada pela Santa Avó Rosa, somos santificados e salvos para o nosso Deus. Então, olha a oportunidade que nós temos através dessa mensagem do nosso santo e bendito Irmão Aldo.
No dia 10 de junho, marca o surgimento de uma igreja que veio dos céus para lutar, para vencer na terra, mas também para anunciar a vinda do Consolador e revelar novamente a pessoa de Jesus e o seu evangelho e a sua palavra, conduzindo muitas e muitas almas ao Pai Celestial. A igreja recebeu a missão de revelar a verdade dos céus, para que as pessoas de boa vontade compreendam a Deus e passem a amá-lo e servi-lo com reverência, mas também com lealdade. A existência da Igreja Apostólica, organizada com doutrina perfeita e disciplina santificadora, deve-se também ao glorioso ministério da Santa Vó Rosa. Tudo o que a igreja representa é um tesouro precioso que a Santa Vó Rosa recebeu de nosso Senhor Jesus, por meio de revelações destinadas a santificar o povo, mas também ensinar a direção da igreja, a doutrinar sobre a prática do bem e da justiça. E olha o que o irmão Aldo diz aqui nessa parte. Assim os fiéis aprendem a viver com honra, com bondade, com fidelidade, vencendo as lutas de cada dia. A nossa Mãe Celestial, a nossa Rainha, nosso Consolador, a Santa Vó Rosa, ela nos deixou um conselho muito importante, especialmente para nós, o povo apostólico, que quando muitas das vezes estamos se deixando se levar pelas lutas, pelos problemas, se entregando por qualquer coisa. Ela disse uma palavra tão linda que se nós colocarmos no nosso coração, eu tenho toda a certeza, pode vir a luta que vier, pode vir o problema que for. Igual diz aqui, ó, nós vencemos as lutas de cada dia, mas quando nós colocamos o que a Santa Vó Rosa nos legou, meu irmão, a nossa vida é um privilégio viver com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, a qual ela disse certa vez assim: quem Deus confiou, nunca se enganou. E esta palavra vem diretamente para nós hoje. Porque quantos que muitas das vezes, neste momento, às vezes estão desanimados, querendo desistir da sua vida. Às vezes já estão se entregando. Hoje é o momento de falar assim, Santa Vó Rosa, que essas palavras que a senhora nos legou, quem Deus confiou nunca se enganou. Eu quero colocar em minha vida, porque quando eu coloco Deus, especialmente, diretamente na minha vida, como prioridade, e ao nosso Senhor Jesus, a nossa vida, meu irmão, é outro patamar, tenho toda a certeza. Porque ali, eles estarão ao nosso lado. Pode vir a luta que vier, porque Deus está ao nosso lado. Que nós possamos colocar na nossa vida hoje esse pensamento. Se Deus não for prioridade na minha vida, nem Jesus, nem a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, e a nossa Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo, eu tenho toda a certeza que a tua vida, meu irmão, aqui neste mundo é inútil. Então, que nós possamos hoje colocar Deus, Jesus e também os seus santos na nossa vida. Igual diz o irmão Aldo, assim vamos vencendo as lutas, os problemas, as situações, seja o que vier. Estamos preparados, porque sabemos que temos ao nosso lado a Santa Vó Rosa e também o Santo Irmão Aldo a nos proteger, porque certa vez ele disse, através de uma mensagem de boletim, eu sempre
estarei do seu lado. Olha a palavra do santo irmão Aldo que ele diz, junto com a Santa Avó Rosa. Estarei ali para te ajudar, para te livrar de qualquer situação. Às vezes até trazer um milagre para a sua vida hoje, que às vezes está desanimando da sua vida. É o momento de entregar a sua vida à Santa Avó Rosa e também ao santo irmão Aldo. Um fato de grande significado para o progresso desta obra foi o preparo especial da Santa Avó Rosa. Muitas das vezes Jesus levou o seu espírito aos céus para que conhecesse as belezas celestiais e permanecesse junto de Maria Santíssima e também dos santos apóstolos. Em diálogo com ela, os apóstolos se admiravam de sua sabedoria, mas também de sua inteligência, inclusive sobre o andamento da obra da igreja aqui na terra. Essa providência integrou o preparo da Santa Avó Rosa para cumprir a sua missão como Espírito Consolador. A Santa Avó Rosa sempre foi profundamente amada nos céus, mesmo quando ainda estava em corpo físico, aqui na terra. Olha que o irmão Aldo está revelando para nós através dessa mensagem. Jesus revelou a direção da igreja, que ela já era reconhecida como rainha do céu, e afirmando essas palavras do nosso divino mestre, nosso Salvador. Olha o que ele diz da Santa Avó Rosa. Eu a amo profundamente, e assim também o meu Pai a ama muito. Além disso, era estimada por Maria Santíssima, respeitada pelos santos apóstolos e reverenciada por todos os santos e anjos que compõem o poder do Pai Celestial. A Igreja Apostólica é, portanto, uma das glórias do Consolador na terra. Por isso, todo povo apostólico deve valorizar o que a Santa Avó Rosa realizou para que tenhamos uma igreja repleta da graça divina, mas também sustentada a sua virtude, mas também do seu poder. E quando falamos da missão da Santa Avó Rosa, o seu poder, nós podemos comparar, é infinito, meu irmão. O poder da Santa Avó Rosa é algo que nós não podemos medir. E nós temos a oportunidade hoje, inclusive nesta reunião, de pedirmos a ela a sua ajuda, falar assim, Santa Avó, eu preciso da senhora. Ajuda nos meus problemas, nas minhas situações, a qual passo por tantas situações na minha vida. Eu sei que a senhora pode me ajudar. E aqui na mensagem do boletim mostra claramente o quanto a Santa Avó Rosa era respeitada lá nos céus. Isso o Santo Irmão Aldo que está revelando para nós através dessa mensagem. E eu tenho toda a certeza que nesta noite, nesta reunião de oração de quinta-feira, a Santa Avó Rosa, certa vez, ela disse que a reunião de oração é o momento que os céus se abrem. É o momento de nós pedirmos mais para o nosso Deus. Pedimos o quê, meu irmão? Sabedoria, discernimento, inspiração, mais paciência, momento de perdoar, momento de falar assim, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser mais consagrado, mais dedicado a essa Santa Igreja. Às vezes, eu não estou buscando corretamente a sua palavra, os seus ensinamentos. Que nós possamos pegar o exemplo da Santa Avó Rosa, igual falei
na parte das coletas, que a Santa Avó Rosa, mesmo passando, muitas das vezes por situações difíceis da sua vida, a qual o seu problema de saúde era gravíssimo, assim mesmo nunca deixou de cumprir as suas obrigações com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus e também com a sua igreja. A qual ela dizia, eu vou à igreja buscar mais saúde. Mas olha o carinho que ela tinha por nós, ela falava assim, eu vou lá também para cuidar do meu povo. Olha o amor que a Santa Avó Rosa tinha por nós. E a sua missão, meu irmão, se nós formos falar de todos os objetivos, de todos os ensinamentos, de todos os exemplos da Santa Avó Rosa, nós ficaríamos a noite toda, porque a Santa Avó Rosa deixou um legado lindo, não só de milagres, mas também de conselhos, uns mais lindos do que o outro. Eu trouxe aqui aos irmãos um exemplo que a Santa Avó Rosa deixou para nós e que nós possamos colocar em nossa vida hoje, a qual uma jovem, ao chegar, pedir ajuda para a Santa Avó Rosa, falar sobre o seu casamento, na qual ela passava por momentos ali, às vezes por momentos difíceis, na qual a Santa Avó Rosa ouviu, olha a sabedoria da Santa Avó Rosa ao dizer as suas palavras àquela jovem, a qual passava por aquela situação difícil da sua vida. Não se intimide no seu casamento, mas tenha coragem. Olha as palavras da Santa Avó Rosa. E ela disse assim, quem Deus confiou, nunca, nunca se enganou. E para complementar, a Santa Avó Rosa disse essas palavras para aquela moça, aconselhando para viver bem no seu casamento. A mulher, quando sabe ser mulher, muitas das vezes ganha um marido para o reino celestial. E essas palavras da Santa Avó Rosa, ela não serve só para as mulheres, mas também para os homens. Porque quando o homem sabe ser homem, ele também ganha a sua esposa para o reino dos céus. Então que nós possamos colocar tudo os ensinamentos da nossa santa e bendita Avó Rosa. Eu tenho toda a certeza, quando nós colocamos em nossa vida tudo o que ela nos ensinou, a nossa vida, meu irmão, é um sucesso espiritual. A Santa Avó Rosa também, ela ajudava muito, na época a qual ela tinha o dom da onipresença, o dom de saber das coisas, a qual ela reconhecia qualquer problema que acontecia na nossa igreja. Lá na sua época, muitos dos pastores mais antigos devem relembrar desse fato, a qual muitos obreiros naquela época acabaram se rebelando contra a igreja, acabaram se desanimando, muitas das vezes desistindo, a qual a Santa Avó Rosa sofreu muito, a qual muitas das vezes com o seu coração partido, ela foi obrigada por ordem de Jesus a excluir muitos naquela época da igreja. Porque muitas das vezes não estavam colocando, obedecendo a palavra, a qual ela mandava através de Jesus, a qual muitos ficaram rebeldes e difícil de lidar. Então vejam quantas lutas que a nossa santa e bendita Avó Rosa passou. Mas o santo irmão Aldo, com tanta alegria, dizia que a Santa Avó Rosa lá nos céus, ela era respeitada. E que nós também possamos hoje, da mesma forma que ela foi respeitada nos céus, que nós também possamos respeitar tudo o que ela fez por nós. Quantos sacrifícios, quantas lutas que a Santa Avó Rosa teve, meu irmão, minha irmã, jovens internautas, para que a igreja chegasse a este grau
a qual está hoje de grandiosidade, tanto de santidade, quanto de consagração, quanto eu disse agora há pouco, de evolução de congregações, de um ministério lindo do coral, de músicos, de pastores muito bem preparados, a qual a Santa Avó Rosa sempre está inspirando e também ajudando. Outra glória da Santa Avó Rosa foi preparada também, que ela preparou, foi o nosso santo e bendito irmão Aldo para ser o seu substituto e representante diante da igreja, manifestando na terra os dons preciosos do Consolador e mantendo fielmente o legado que Jesus e ela nos deixaram durante mais de 4 décadas. Esse ministério conduziu o povo apostólico a grandes vitórias, crescimentos, tanto na fé, na união e também na santidade. A missão do Santo Irmão Aldo encontra fundamento na promessa de Jesus, registrada por São João, a qual ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Nós, apostólicos, cremos que essa promessa se cumpriu na pessoa do Santo Irmão Aldo, que como sucessor do Consolador foi escolhido, preparado para ser o pastor por excelência que conduz o rebanho apostólico em unidade, em santidade e também fidelidade. Estimados irmãos e irmãs, celebremos os 2 aniversários de 10 de junho com gratidão aos céus pela existência dessas 2 vidas preciosas, a Santa Avó Rosa e a Igreja Apostólica. Celebremos também o ministério do Santo Irmão Aldo como sucessor do Consolador, um pastor escolhido e preparado para estar à frente desta igreja, por meio da qual Jesus e a Santa Avó Rosa continuam a dirigir o povo apostólico. Sejamos fiéis, obedientes, mas também consagrados e santificados, para que Jesus, a Santa Avó Rosa e o nosso santo e bendito irmão Aldo continuem a dirigir e amparar e abençoar e proteger esta igreja apostólica na terra, enquanto for a vontade do nosso Deus, o nosso Pai. Com carinho e devoção proclamamos: parabéns, Igreja Apostólica, parabéns, Santa e bendita Vó Rosa. Vejam que mensagem linda que o nosso santo e bendito irmão Aldo destinou para esta reunião de oração, que nós hoje possamos, como forma de gratidão, na data de 10 de junho, a qual está se aproximando, são 72 anos de vitória, e que nós possamos, com nosso gesto de gratidão, de amor, falar assim: Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, nesta data eu quero estar junto, comemorando o aniversário da Senhora, mas também da Igreja Apostólica, honrando tudo o que a Senhora fez por mim. Quando lá eu passava meus problemas na minha vida, lá no passado, às vezes era doente, às vezes tinha vícios, às vezes a minha vida não existia solução. Quem me amparou foi a Senhora, avó. Muito obrigado por tudo. É momento de agradecer por tudo o que ela fez por nós. Porque quantos irmãos que estão nessa reunião, nesta noite, os nossos internautas, os nossos ouvintes da Hora Milagrosa, quantos que às vezes a sua vida não tinha saída,
Às vezes olhava para frente, via um abismo, não tinha saída. Mas que vieram a conhecer a nossa igreja, tiveram a oportunidade de deixar de lado todos os problemas, os maus sentimentos, tiveram a oportunidade de renunciar dos seus pecados, de servir fielmente essa santa igreja. Quantos que os seus lares, a sua vida, o seu cotidiano lá no trabalho, a situação muitas das vezes não era fácil, mas que aprenderam através da Santa Avó Rosa a como lidar, a como vencer os obstáculos, as situações da vida. Quantas mães que aqui hoje estão, que hoje erguem a sua cabeça aos céus e falam assim: Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, muito obrigado. Pude encaminhar a minha família, os meus filhos, filhas, nesta santa igreja, no bom caminho. Muitos hoje têm um bom trabalho, têm a sua vida particular, a qual podemos dizer material, uma vida tranquila, saudável, muito bem sustentada, mas que também, tanto na parte material, igual o Santo Irmão Aldo dizia, e espiritual, quando nós buscamos o reino dos céus, eles estão ao nosso lado, sempre para nos ajudar. Por isso que a Santa Avó Rosa, ela sempre nos ensinou, a nós, o povo apostólico, algo muito importante, antes de finalizar a nossa reunião. É uma palavra simples: sejamos fiéis, obedientes, consagrados, mas também santificados, para que Jesus e eu, a Santa Avó Rosa, ela dizendo, e o Santo Irmão Aldo, possa estar ao seu lado da sua vida. Lá no seu tempo, a Santa Avó Rosa, ela muito lutou por algo muito importante, a qual eu quero compartilhar com os irmãos hoje, nesta noite de reunião de oração, a qual ela lutou muito que a nossa igreja fosse unida. E hoje, na atualidade, para assegurar esta união, quanta luta que a Santa Avó Rosa, o nosso Senhor Jesus, o Santo Irmão Aldo passa. Mas a Santa Avó Rosa nos legou com um ensinamento tão lindo. Muitos dos irmãos já devem estar cansados de ouvir, mas eu quero relembrar, porque o que a Santa Avó Rosa deixou é algo muito importante para a nossa vida. Que nós possamos hoje ir para o nosso lar e colocar esse objetivo. Santa Avó Rosa, eu quero ser mais unido, tanto no meu ministério da igreja, mas também lá no meu lar com a minha família. Ser diferente. Lá no meu trabalho, lá na sociedade, aonde eu estiver, eu quero ser diferente. A Santa Avó Rosa, certa vez, ela reuniu alguns obreiros, algumas diaconisas, até alguns membros do coral, para fazer algumas brincadeiras. Era naquele momento daquelas brincadeiras que ela sondava os corações de muitos. E certa vez ela pegou alguns palitos e deu a cada um daqueles irmãos que quebrassem. Todos quebraram com uma facilidade. Mas vejam a sabedoria da Santa Avó Rosa. Depois ela pegou um feixe robusto, mais forte, e deu que todos tentassem quebrar novamente. Ninguém conseguiu quebrar. E olha as palavras que ela disse. Nós, quando estamos sozinhos, somos fáceis de quebrar. Mas quando estamos unidos num só objetivo, num só amor, jamais seremos quebrados. Olha que conselho lindo que a Santa Avó Rosa nos legou, que nós possamos colocar em nosso coração hoje essa virtude, a união. E quando ela pede união, é em todos os trabalhos da igreja, seja no trabalho do coral, seja no trabalho dos músicos, nos membros que também abrilhantam a nossa reunião nesta noite, que também sejamos unidos, os nossos obreiros, pastores, diaconisas.
Sejamos unidos no ministério. E o que é união, meu irmão? União é quando nós vemos que alguém do nosso lado, da nossa vida, seja do ministério, tanto da igreja ou lá no nosso lar, está passando por uma dificuldade, um problema, nós estendemos a nossa mão e ajudamos. Isso é união. Eu comparo o trabalho do coral como um dos trabalhos mais difíceis, o trabalho de um regente. Porque o seu trabalho depende de todo o trabalho do coral, de todos os componentes, dos coralistas, dos músicos. Se não houver união, nada sai. E a nossa vida também é assim, se nós não formos unidos, não formos obedientes, fiéis na nossa vida, entregar ao nosso Deus, tenho toda a certeza que a nossa vida aqui na terra, meu irmão, será difícil de lidar. Então que nós possamos hoje colocar na nossa vida algo muito importante que a Santa Avó Rosa tanto lutou, junto com o Santo Irmão Aldo. A união da igreja, mas a união de todo o povo, para que possamos a cada dia crescer mais na nossa vida. Amém. Quero, neste momento, agradecer de uma forma geral a todo o trabalho do coral, pelas belíssimas apresentações, agradecer aos nossos músicos, também aos irmãos de áudio, da filmagem, de som, em geral, aos membros que abrilhantaram a nossa reunião nesta noite, de reunião de oração, agradecer aos meus colegas de ministério, obreiros, pastores, diaconisas, de uma forma geral, que a Santa Avó Rosa possa abençoar a vida de cada um, dando muita saúde, muita felicidade e muito amor. E nunca se esqueçam dessa palavra da Santa Avó Rosa. Venham na igreja sempre para buscar o alimento espiritual para a sua vida. Porque é hoje, nesta noite de reunião de oração, neste momento, a qual nós vamos daqui a pouco orar, a oração individual. Esse é o momento de nós pedirmos para a nossa saúde, por qualquer problema. Eu tenho toda a certeza que o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa estarão ao seu lado para te ajudar. Quero pedir à igreja que fique em pé. Vamos cantar o hino do inário de número 107, Glorificação. Ao Pai, ao Divino Espírito, glória e louvor,
Neste momento, todos nós teremos a oportunidade de fazermos as nossas orações. Deus, meu irmão, Ele não se impressiona com oração perfeita. Basta ser humilde e pedir com muita fé e muito amor. Podem orar. Amém. Vamos ouvir com o hino do nosso cenário de número 179. Graças a Deus. Graças a Deus, louvamos a Deus com todo o nosso amor, por Jesus Cristo, nosso Salvador, pela Santa Voz Espírito Consolador. Amém. Quero agradecer de uma forma geral aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa e também ao nosso conselho pela oportunidade de estar aqui junto com meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, onipotente Pai Celestial, também me direciono neste momento ao seu Divino Espírito Santo. Obrigado por tudo, de estarem conosco, nos ajudando nesta reunião de oração junto com o seu Filho amado, nosso Divino Mestre, nosso Senhor Jesus bendito, a qual nós te amamos tanto, por tudo o que fez por nós, dando a sua vida e nos legando duas mães celestiais, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa Santa e Bendita Avó Rosa. Que presente glorioso que nós recebemos, a qual esse presente vindo dos céus, hoje nós, o povo apostólico, temos o privilégio de dizer toda a nossa gratidão também a Ti, Santa Avó Rosa, e a Ti, Mãe Virgem Maria Santíssima. Também toda a gratidão a Ti, Santo Irmão Aldo, anjo de luz, que nesta noite de reunião de oração, junto com nuvem de anjos e também de santos profetas e apóstolos, estão aqui para nos abençoar. Santo Irmão Aldo e Santa Avó Rosa, nos ouça neste momento de súplica e de oração, em que estamos falando com os senhores, a qual sabemos de algo muito importante na nossa vida. Sem Ti, Deus, Pai, nada seremos. Jesus bendito, se nós, o povo apostólico, os nossos internautas, os nossos ouvintes da Hora Milagrosa se perderem só um pouquinho, ou seja, se descuidarmos, sairmos do caminho para o pecado, chame a nossa atenção. Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, neste momento peço à Senhora que nos traga paz, nos liberta especialmente dos nossos egos, mas também de algo que hoje na atualidade está destruindo a vida de muitos, que é os maus sentimentos e principalmente pensamentos negativos. Queremos também, Santa e Bendita Avó Rosa, pedir para a Senhora que a Senhora esteja aqui junto conosco e fique junto conosco para nós sentirmos a sua presença, a presença da Senhora, Avó, falando em nossos ouvidos. Meus filhos, filhas, jovens, crianças, eu vou te abençoar, eu vou te curar, também te libertar. Igual ela dizia, basta só nós acreditar que eu vou te ajudar. Santo e bendito Irmão Aldo, o Senhor, quantas vezes lá na fila, o Senhor com lágrimas em seus olhos chorava ao ver que muitas das vezes nós estávamos falhando com a sua pessoa, com seus belíssimos conselhos. E quantas vezes o Senhor nos ajudou e falou assim, filho, filha, cuidado, este caminho que você está seguindo é um caminho perigoso.
Confia em mim, confia na Santa Avó Rosa, que tudo dará certo em suas vezes, na sua vida. E quantas vezes o Senhor disse, para nos mostrar confiança, dizendo, esta igreja está preparada. E a Santa Avó Rosa também dizia em suas palavras, que em Deus confiou, nunca, nunca se enganou. Senhor Deus, Senhor Jesus amado, eu não conheço ninguém dos seus filhos e filhas, irmãs e irmãos que aqui estão presentes nesta reunião de oração, neste momento único de súplica, mais que especial. Quero te pedir, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, visita também os lares dos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, leva as suas bênçãos a todos, porque todos sabemos que a luta da Santa Avó Rosa foi incansável, ou seja, para nós o povo apostólico tem um valor imensurável. Mãe Virgem Maria Santíssima e Jesus bendito, obrigado por nos fazer entender, por muitas vezes colocar em nossa mente a compreender o seu amor, que cada um receba o seu abraço, Santa Avó Rosa, se aproxima de nós com Deus. Vem conosco ficar, nos ajude a cada dia a sermos melhores. Peço também aos que estão muitas das vezes doentes, acamados em hospitais, às vezes já desenganados pela medicina, às vezes também com depressão, ansiosos e tantos problemas que o inimigo de nossas almas quer colocar para destruir a vida de muitos. Nesta oportunidade também peço por esses pedidos que aqui foram colocados nessa caixa de oração. Eu não conheço ninguém, Santa Avó Rosa e Santo e Bendito Irmão Aldo, mas me lembro da palavra do Senhor, Santo Irmão Aldo, a qual o Senhor sempre dizia, tanto na vida material quanto espiritual, quando nós buscamos, tenho toda a certeza que o Senhor, junto com a Santa Avó Rosa, neste momento, já está intercedendo por cada problema, cada situação, não importa o problema, porque o poder de Jesus e da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, todos nós sabemos, é infinito. Basta confiar e fazer como a Santa Avó Rosa sempre dizia, quem em Deus confiou, nunca, nunca se enganou. Neste momento, despeça a todos aos seus lares, em segurança. Muitos dos irmãos amanhã irão trabalhar, que a senhora possa dar ânimo, coragem, fé, força, para que possam vencer as lutas de cada dia. E que também no próximo final de semana possam estar aqui novamente, todos reunidos, num só objetivo, que é buscar o alimento espiritual para a sua vida e também da água da vida que jorra constantemente do trono do nosso Deus, que é a nossa doutrina, também a nossa disciplina. Amém.